Bom dia, povo abençoado de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Começando mais um dia abençoado para a glória de Deus. Meditando hoje aqui um pouquinho na palavra de Deus. Estou meditando lá em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. A palavra de Deus ela diz assim: a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem treva, o seu corpo será tenebroso. Se a luz que há em ti são trevas, quão densas serão essas trevas? Então eu estou meditando aqui nessa palavra hoje, irmãos. É interessante por quê? Porque todo texto tem o seu contexto. Qual que é o contexto ali? O contexto ali fala acerca de um tema muito importante. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem consomem e os ladrões roubam. Porque ali ele fala também: mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, nem os ladrões roubam. Mas aonde está o teu tesouro, está o teu coração. No verso depois, a qual foi lido no começo, ele diz assim: não podeis servir a dois senhores, ou há de agradar a um e desagradar o outro. Não pode servir a Deus e a mamão. Olha que interessante, né? Aonde estão os teus olhos? Os teus olhos estão focados aonde? A forma como você enxerga o mundo define a saúde da sua alma. E a direção depende muito do que? A direção da sua vida. Ela depende para onde você está olhando. Então, né, você quer ter uma direção correta de vida? Olhe para Jesus. Então nós olhamos aqui, né, que a lâmpada do corpo é a alma. Você já viu aquela frase, né, que a janela do nosso corpo, né, são os nossos olhos. Então tudo define pelo olhar. E nós olhamos para esse contexto aqui, nós vemos o quê? Que as pessoas ali estavam fazendo o quê? Preocupadas, olhando para as riquezas, olhando para as coisas materiais, para as coisas terrenas. Por isso que ele fala: não ajunteis tesouro na terra, mas ajunteis tesouro no céu. Aonde está o teu tesouro? Está aqui na terra ou está lá no céu, na eternidade com Jesus? Você está juntando aonde? Ajuntando para ter muito aqui e nada lá? Ou você está juntando tudo lá sem se preocupar com as coisas daqui? Então nós temos que ter um equilíbrio na vida. Tudo na vida tem que ser equilibrado. Então nós temos que trabalhar, nós temos que se preocupar sim, porque nós precisamos, né, do dinheiro hoje para poder comprar, para poder ter as coisas, né? Precisamos do trabalho, tudo provém de Deus. Porém, nós sabemos que a nossa prioridade, o nosso maior tesouro não está naquilo que possuímos, mas está naquilo que nós somos, naquilo que nós temos, que é o Senhor Jesus. Então é interessante nós se atentarmos para isso, porque se você, né, for servir a dois senhores, você vai agradar um, desagradar o outro. Não pode servir a Deus e a mamão. Mamão é o Deus do dinheiro, é o Deus da riqueza, e as pessoas estão muito preocupadas com isso hoje. Mas eu olho para você e vejo assim, né, assim como eu olho para mim, né, é a preocupação tua, assim como muitas vezes a preocupação minha, porque a nossa vida anda tão corrida. A gente vive num mundo onde o sistema nos oprime, nos obriga muitas vezes, né, a trabalhar tanto para ter e cada vez a juntar mais, ou cada vez trabalhar mais para possuir mais. E aí muitas vezes o tempo acaba sendo, né, pequeno, curto, para a gente poder fazer tanta coisa. E aí muitas vezes a gente não tem tempo para fazer o quê? Para estar ligado nas coisas que mais importam, que são as coisas de Deus. O tempo tem sugado, né, a vida de muita gente. Eu vejo porque as pessoas têm um dia corrido e ela termina o dia e ainda não conseguiu fazer tudo o que tinha que fazer. Por quê? As pessoas estão trabalhando demais. Bom dia. E hoje em dia as pessoas estão muito sufocadas com muita coisa. Porém nós vemos que, olhando um pouquinho lá atrás no Velho Testamento, nós vemos a história de José. José foi um homem que foi levado para o Egito, descendente de Jacó. E ali nós vemos o que? Ele foi para o Egito, foi levado como escravo. Ele se tornou governador do Egito. E ele, por, né, ser um homem temente a Deus, se torna governador. Ele governa segundo a direção de Deus. E após a morte de José,
um novo faraó também vai ser estabelecido. E aquele novo faraó não reconheceu quem José foi. E o povo hebreu começou a crescer em números, muita gente foi aumentando. O que o faraó pensou? Esse povo vai tomar o Egito de nós. Então vamos fazer o quê? Nós vamos tacar serviço nesse povo. Vamos colocar esse povo para trabalhar. E aí nós vamos fazer com que eles tenham em menos tempo para pensar em outras coisas. E ali o povo foi escravizado. Começou a ficar escravo lá no Egito, trabalhando. E nós vemos o quê? O sistema desse mundo é governado por quem? Por Satanás. E ele, o que ele faz hoje? As pessoas estão numa loucura tão frenética, trabalhando, se envolvendo, com o trabalho, que as pessoas não têm tempo para mais nada hoje. Assim, eu vejo que o inimigo, assim como ele agiu ali com o povo hebreu, ali naquele caso foi por conta do medo de o povo hebreu tomar o Egito daquele faraó. Aí nós vemos a escravidão. Hoje o inimigo usa da mesma circunstância, porém com um propósito diferente, com o propósito de tirar o tempo da nossa vida por conta do trabalho. Hoje indústrias trabalham 24 horas, não param. As pessoas muitas vezes trabalham em 2, 3 serviços para poder sustentar a sua família. Então o sistema desse mundo é maligno. Porém, nós temos que ter o tempo. Um tempo especial com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo. Eu estou falando então que você está me dizendo que eu não preciso trabalhar. Não é isso. Não entenda, o lado do comodismo. Porque as pessoas muitas vezes pensam assim, mas então eu vou ficar passando necessidade. Se você realmente, se você crê, se você busca em Deus, se você prioriza o reino, se você junta o tesouro no céu, você acha que o nosso Pai, Ele não vai te sustentar? Você acha que Ele não vai prover na sua vida aquilo que você precisa? É lógico que vai. Mas se você corre atrás somente das coisas terrenas e se esquece, bom dia, e se esquece das coisas do céu, aí pode ter certeza que você vai correr, é a mesma coisa de correr atrás do vento. Bom dia. É a mesma coisa de correr atrás do vento. Você corre atrás de dinheiro, parece que o dinheiro está correndo de você. Não sei se você já percebeu isso. Às vezes você está trabalhando 2, 3 serviços, cada um sabe da sua necessidade, mas parece que o dinheiro corre de você. Você corre atrás dele, mas ele está correndo de você. Então, quando você realmente descansa no Senhor, espera nele, confia nele, Ele provê para você. Ele provê porque Ele quer te dar o melhor dessa terra. Porém, nós temos que realmente estar focado no reino. Mas e os nossos olhos? Os nossos olhos, a direção que você olha, ela realmente vai te mostrar o caminho a seguir. Então, a direção que você olha, ela vai te mostrar o caminho a seguir. E você tem olhado para onde? Para onde você tem olhado? Olhe para Jesus. Porque se você não olha para Jesus, muitas coisas aí difíceis vão estar na sua vida cada vez mais. Mas quando você olha para Jesus, Ele te dá a direção certa para você caminhar. Ele vai te dando estratégias e você vai conseguindo vencer. Mas então eu preciso realmente parar com tudo e ficar buscando? Meu irmão, minha irmã, busque ao Senhor todos os dias, em todo momento. Principalmente na hora que você levantar, agradeça a Deus pela provisão da sua vida. Bom dia. E aí você começa a ver que Deus, Ele é o provedor, Ele é Pai, Ele faz todas as coisas para nos abençoar. Eu me lembro de uma história aqui agora de uma mulher que ela morava no apartamento e todos os dias ela olhava para a janela do apartamento e via lá embaixo o varal da vizinha cheio de roupa. Ela falava para o marido assim: bem, olha que mulher porca, olha que roupa suja pendurada ali no varal daquela casa, olha que coisa absurda. E todo dia era assim. Um dia o marido levanta mais cedo, ele vai lá, pega um pano, ele limpa a janela do lado de fora. E aí a mulher levanta, ela vai lá e olha, nossa, bem, olha lá, aquela mulher mudou, a roupa dela tá limpinha hoje. Aí ele fala: não, bem, é que eu levantei mais cedo hoje, eu limpei a vidraça da janela. Então muitas vezes as pessoas estão com uma catarata no olho,
É assim como que a mulher estava com a vidraça do seu apartamento sujo, ela olhava através daquela sujeira. Então nós temos que olhar para o mundo, né, e enxergar o quê? Enxergar aquilo que Deus, Ele quer fazer na nossa vida. Muitas vezes nós olhamos com os olhos humanos e os olhos humanos podem ter uma catarata espiritual cegando a gente. Mas quando você olha com os olhos da fé, você enxerga diferente. Precisa limpar muitas vezes o nosso olho, tirar aquilo que está cobrindo nosso olho. E o que cobre nosso olho? Muitas vezes é o desejo por ter e não por ser. Então nós temos que estar cada vez mais conectados a Deus. Então reflita, né, que a lâmpada dos olhos, a lâmpada do corpo são os olhos. Se os nossos olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Mas se a luz que há em nós são trevas, quão tenebroso será o nosso corpo. Então nós temos que olhar onde a gente está juntando nosso tesouro. Não podemos servir a Deus e a mamão. Nós temos que servir ao Senhor, porque o mamão, ele quer que você fique preso nele, buscando cada vez mais, como diz Salomão, correndo atrás do vento. Mas se você corre atrás da luz, você vai estar cheio da luz. Então que a luz de Cristo ilumine teu coração nesse dia, você possa estar refletindo, pare e pense, né, para onde você está olhando, para qual direção você está olhando. Então reflita aí, né? Olhe para Jesus, porque eu tenho certeza que você vai ter uma vida abençoada. Então essa é a palavra que eu tenho para o teu coração hoje. Deus abençoe você grandemente, a sua vida, a sua casa, a sua família, e tenha um dia abençoado aí em nome de Jesus.